Oi, você aí do outro lado, bom dia, boa tarde, boa noite. Dia 2, ó, nós aqui outra vez, tá acontecendo, tá muito acontecendo, graça e paz. Eu realmente espero que esteja tudo bem com você aí do outro lado, que você tenha tido uma boa semana. Eu quero começar fazendo algumas observações, tá? A primeira delas é que desde o primeiro vídeo da introdução eu te convidei para fazer uma coisa e eu mesmo não fiz. Então, aliás, eu fiz no vídeo da introdução, eu acho. Mas eu não fiz no primeiro vídeo do estudo, que é o que importa, que é pegar a tal da xícara de café, de suco, para deixar a gente mais confortável. Hoje eu fiz isso, tá bem aqui. Então, vai, vai acompanhar, vai acompanhar nesse estudo de hoje. Eu te convido a fazer a mesma coisa, pega aí a tua bebida de melhor preferência e vamos ficar mais à vontade, vamos pega a sua Bíblia e vamos começar a mergulhar de novo. E a segunda coisa, que é até mais importante que a primeira, muito mais importante que a primeira da bebida, da xícara, é a seguinte: eu preciso começar esse vídeo de estudo fazendo uma retratação, tá? Uma correção. No vídeo número 1, eu quis enfatizar a questão do siga-me, colocando como um chamado incondicional, né? Como segui-lo, seguir a Jesus é algo incondicional. E isso está errado, tá? Essa é uma retratação. O que eu quis dizer, na verdade, e aqui eu abro um parênteses e eu dou todo o crédito para uma pessoa, que eu não vou dizer o nome dela aqui, mas ela vai ver esse vídeo, e essa pessoa tem um poder de síntese muito melhor que o meu, e ela é muito mais sábia que eu. E ela, de uma maneira muito simples, mas muito brilhante, ela resumiu o que eu quis dizer. Então, eu estou dando crédito a ela e eu estou dizendo. O que eu quis dizer é que o convite de Jesus, ele é incondicional. Ele faz o convite a segui-lo para todas as pessoas, independente da sua condição, independente de como ele te encontrar, tá? Jesus só vira para você, ele te encontra e ele diz: siga-me. Agora, se você se dispõe a segui-lo, tem condição sim. E mais lá para frente a gente vai ver essas condições, mas eu já adianto elas aqui, a gente vai estudar essas condições de uma maneira mais detalhada, mais lá para frente. Mas as condições são três: negar a si mesmo, tomar a sua cruz de cada dia e segui-lo. Então tem condição, tá? Isso resume de uma maneira perfeita que só Jesus poderia fazer o ensinamento do discipulado, tá? Mais lá para frente a gente vai ver. Mas na verdade a gente já está começando, a gente já está nesse estudo sem muito bem perceber, mas a gente já está entendendo, a gente já está sendo introduzido ao que significa isso: negar a si mesmo, pegar a sua cruz de cada dia e segui-lo. Então, esse é o primeiro ponto que eu precisava falar aqui. Tá, aí agora o que a gente vai começar a estudar mesmo de fato. No Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, de 1 a 26, a gente tem algumas coisas bastante interessantes. A primeira delas é que começa com Jesus caminhando pelo campo junto com seus discípulos no sábado, né? A lei de Moisés, ela exigia o descanso dos judeus no sábado, o descanso absoluto. Então, tá lá em Êxodo e em Levítico. Eu vou deixar aqui na legenda do vídeo, onde você pode encontrar isso de fato. Mas está lá que a lei exigia dos judeus o descanso. Então, em contrapartida, você tinha até caminhar, inclusive. Eles só podiam caminhar até determinado quilômetro, eles só podiam se deslocar até uma determinada área. Viajar era considerado uma infração ao sábado, e, obviamente, qualquer tipo de trabalho. E, no entanto, você tem Jesus fazendo isso, caminhando com seus discípulos, e aí eles sentem fome e eles começam a pegar, né, as espigas
de milho para se alimentar, e os fariseus. O que me chama a atenção nisso aí é que você repara que se Jesus estava caminhando e os fariseus foram lá e interrogaram Jesus e os seus discípulos, significa que os próprios fariseus, de certa forma, estavam desrespeitando essa infração, estavam cometendo essa infração também, né? Porque eles estavam andando, estavam seguindo, estavam observando, talvez ali na distância, né? Até um determinado limite, quero imaginar que até um determinado limite eles não se dispuseram a ir, né, mais para perto de Jesus e dos seus seguidores, mas enfim, eles estavam lá. Então, né, hipocrisia. Aí eles questionam, né, por que os discípulos estavam colhendo espigas de milho no sábado. O que importa aqui não é o seguinte: o crime deles, na visão dos fariseus, o crime dos discípulos não era estar pegando alimento. O crime deles, né, era estar trabalhando no sábado. E aí Jesus vai lá e explica, né, que a violação, o que ele quer dizer, relembrando Davi, e a gente vai chegar nessa passagem também, quando a gente chegar a ver Davi no Antigo Testamento, mas vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Mas o que Jesus está fazendo, relembrando os fariseus da história de Davi, dos apuros que Davi passou, e, e, e como Davi satisfez, né, a sua necessidade primária, a sua necessidade física, até, para ele ter uma nutrição no corpo dele, que foi até bem mais grave, vamos colocar assim, porque ele estava pegando os pães que eram ofertados no templo. Era uma oferta a Deus. Ele foi lá e pegou para comer a ele e seus companheiros. O que Jesus está querendo dizer aqui, tentando ensinar para os fariseus, é que a violação técnica da lei, ela não deve ser mais grave do que a necessidade física de uma pessoa. Então, de certa forma não, a moral que fica aqui é Jesus está tentando lembrar a eles de que o sábado foi feito para beneficiar as pessoas. A lei de Deus foi feita para beneficiar as pessoas. E isso hoje para nós, no século XXI, também é válido para lembrar a gente de que ser cristão, seguir a Deus, conhecer a sua palavra, o cristianismo, ele é muito mais, gente, do que uma série de mandamentos, de fazer ou não fazer. E tem muita gente que acha que ser cristão é uma castração justamente porque eles entendem só isso. É um conjunto de deveres e obrigações de fazer ou não fazer. Então deve ser muito chato, no mínimo. Não! Se você pensar desse jeito, eu devo te informar que é uma visão muito míope, é muito limitada e errada acerca do que significa ser cristão. Do porquê a gente precisa entender a razão dos mandamentos. Entendeu? Para além do mandamento em si, da letra da lei. E eu digo para você que a razão desses mandamentos é para nos beneficiar. Se você perder isso de vista, que serve para o seu bem, você cai infelizmente nesse grupo. Ou no mínimo você está num risco enorme de cair no grupo desses fariseus e do mestre da lei, que é seguir um mandamento vazio, oco, sem você entender o que está por trás. Entende? E quando Jesus ele vira para eles, para os fariseus, e fala que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado, ele está reafirmando a sua autoridade como Filho de Deus sobre o sábado, sobre a lei, sobre o descanso, porque foi ele que criou. Entendeu? Então, e criou para o nosso bem. Eu insisto nessa ideia. É importante notar também que essa mesma linha de raciocínio ela acompanha o momento posterior, né? O milagre que Jesus faz ao curar o homem da mão ressequida. Porque quando Jesus, naquela época inclusive, os rabinos, né, os mestres, os doutores, os professores, né, religiosos, eles debatiam muito se era lícito você ter serviço médico no sábado.
se era permitido você curar um enfermo no sábado. Então, naquela época, inclusive, prevalecia que não era uma infração à lei, não te deixava cerimonialmente impuro se fosse um caso de extrema necessidade, de extrema gravidade. Entendeu? A pessoa estava ali entre a vida e a morte, você ia lá e administrava, né, a cura, o serviço da medicina naquela pessoa. Isso não era uma infração ao judeu que era médico. Mas, portanto, né, uma pessoa com uma mão ressequida, uma deficiência natural, né, uma deficiência daquela pessoa, não era considerado um caso grave, não era considerado uma coisa extrema. Mas Jesus, novamente, ele vai... Você percebe, inclusive, eu acredito que você já deve ter percebido isso, se não percebeu, vai perceber agora, que aos poucos a tensão está só aumentando entre Jesus e esses dois grupos, os fariseus e os mestres da lei. E isso vai acompanhar a gente nos 3 evangelhos, tá? Marcos, Mateus, Lucas, nos 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos 4 evangelhos você vai ter essa crescente, né? Esse caminho ascendente de tensão. E Jesus sabia disso. Ele sabia disso e ele não se intimida com essa oposição, que é o que faz ele chamar o homem com a mão ressequida e levantá-lo, né, ali para curá-lo na frente de todos. Jesus não estava chamando a atenção, tá? Os milagres, depois ele vai dizer que os milagres são sinais, são apenas sinais que mostram, apontam para algo maior, e esse maior é a autoridade de Deus, é a autoridade de Jesus como Cristo, o Filho de Deus, né, apontam para o Senhor, mas o que ele estava tentando ali era quebrantar o coração daquelas pessoas. Novamente, é como eu falei no primeiro vídeo, ele estava tentando salvar aquelas pessoas da sua própria destruição, da sua própria queda. Era isso que Jesus tentou fazer do começo ao fim. E o contraste é muito nítido aí, porque você tem esses grupos não se arrependendo, a chamada impenitência. Jesus contrasta isso quando ele diz o que é lícito, fazer o bem ou fazer o mal. Ele vai no âmago das questões, no âmago dessa oposição, porque os mestres da lei e os fariseus começaram a conspirar contra a vida de Jesus, fazer o mal, enquanto que Jesus estava ali curando uma pessoa, fazendo o bem. Então ele vai no âmago da questão, no âmago da oposição ali. Entende? É muito chocante, é muito impactante você perceber o contexto da gente tentar sentir a tensão naquela sala, naquele momento, entre essas duas partes, né? Bom, tá, aí agora a gente passa para o fato de que Jesus, ele escolhe os seus 12 apóstolos, né? Esse é um momento muito interessante, muito mesmo, porque tem um ensinamento muito grande aí envolvido. Primeiro, como Jesus se prepara para escolher os 12, né? Naquela altura já é certo da gente presumir que havia uma grande multidão de discípulos, de seguidores, havia um grande número de gente seguindo Jesus, porque Jesus já era considerado não só um rabino, mas também um profeta. Então, dentre esses seguidores, Jesus vai escolher 12, para, além de ser discípulos, serem apóstolos. Essa é a diferença entre um discípulo e um apóstolo, é que um discípulo ele é um seguidor e ele é um aprendiz, é alguém que é ensinado pelo seu mestre. Um apóstolo é um representante, é alguém que é enviado de uma maneira especial em nome do seu mestre, como se o próprio mestre estivesse ali, onde o apóstolo está. Então você vê que é uma missão muito grande, Jesus tinha consciência dessa importância, e aí ele se prepara para tomar essa decisão. Como? Ele passa a noite orando. Jesus, eu ia dizer que tinha, mas não é verdade, ele ainda tem, e agora ainda mais com ele ressurreto, ele já assunto aos céus, já à direita de Deus, mas enquanto ele viveu entre nós, ele tinha uma comunhão íntima com o Pai, como ele sempre teve. E essa comunhão íntima, ela é aproveitada de uma maneira muito especial, muito nítida, na oração.
Orar é você ter um diálogo íntimo com o Pai, com Deus. Pode ser em voz alta, pode ser mentalmente, o que importa é a postura do seu coração. É você no seu íntimo, na tua consciência, o lugar onde só você e Deus têm acesso, ali você entrar em um momento de privacidade e falar com Deus, e ter uma conversa com Ele. Repara que eu estou falando conversa, não é um monólogo. É uma das grandes dificuldades que a maioria dos cristãos, todo cristão em algum momento vai ter, que é você não só falar, mas você escutar a Deus. Tá? Isso é uma conversa, porque senão é um monólogo, é só você falando e você presume que Deus está escutando o tempo inteiro, mas você não recebe nada de volta. Então, e não é como se você não recebesse porque Deus está em silêncio. Não, Ele está falando, você é que não está sabendo ouvir. Então, eu não estou te julgando, isso aconteceu comigo, acontece comigo e vai acontecer com todos nós em algum momento, não uma nem duas vezes, tá? Mas voltando, uma oração é isso, é você ter uma conversa com Deus. E o que mais me toca nesse momento de Jesus passar a noite orando, e mais lá para frente ele vai ensinar como orar, que é não faça orações em público como se fosse assim um exibicionista, entendeu? Orações longas, não fica repetindo as coisas o tempo inteiro porque Deus não é surdo. Ele já te escutou uma vez e a tua oração já alcançou os céus, não precisa você ficar repetindo de novo, de novo, de novo, de novo. É como se fosse assim uma leitura de contas, sabe? Não, é como se fosse um ditado. Ele fala que é justamente essa questão da intimidade, você ter uma conversa aberta com o teu Pai que está nos céus e sentir a presença dele onde você está. Não só isso, me impressiona também o fato de que para algumas decisões importantes, para momentos muito importantes na nossa vida, é o próprio Deus que nos chama para orar. Eu digo isso por experiência própria. Muitas vezes eu já cheguei a acordar de madrugada e antigamente eu não entendia. Eu me perguntava, oh meu Deus, eu tenho uma coisa muito importante para fazer de manhã, ou então eu estou num momento muito importante na minha vida, eu preciso descansar, e justo quando eu preciso descansar, ter uma noite inteira de sono, eu vou lá e acordo no meio da noite. A intenção é exatamente essa, porque Deus está te acordando, é Ele quem está te acordando naquele momento, como quem diz assim, olha, o que vai acontecer na sua vida é muito importante, é muito sério, e eu quero que você passe esse momento comigo, eu quero que você ouça de mim o que eu tenho para falar para você. Assim diz o Senhor. Então ele te acorda no meio da madrugada, ele toca o seu coração em momentos do dia a dia, assim, momentos espontâneos, você não estava pensando em se pôr em oração, mas vai lá e depois a gente vai descobrir que é o próprio Espírito Santo, na vida do cristão que habita dentro de você, daquele que crê, é ele quem te chama para oração, é ele quem te chama para ter uma conversa com você. Olha o quão lindo, quão especial é isso. Então, e com Jesus não foi diferente. Muito pelo contrário, ele é o exemplo desse momento. E aí ele se põe em oração a noite inteira, perguntando, imagino eu, né, nessa multidão de discípulos, a quem ele deveria escolher e apontar como apóstolo. E dessa noite de oração ele se sente preparado, ele tem a resposta para escolher os 12. É importante colocar também na questão, vamos analisar bem rapidamente os 12, né? O 12 é um número bastante simbólico. Na verdade, a Bíblia ela tem ela tem essa curiosidade. É importante a gente já saber disso, porque isso vai nos acompanhar. Na leitura hebraica, no idioma hebraico, os números também são letras. Então, escolher determinados números não é por acaso. Eles têm um símbolo, eles têm um significado. Então, o 7 ele é o número da perfeição, né? Os 12 é um número de completude, representa as 12 tribos de Israel, aí no caso, representa a totalidade do povo de Deus sendo restaurado, representando em cada um dos 12. O número 40 geralmente é um número para lembrar,
provação, um número que serve para você se lembrar. O judeu, quando lia o número 40 ali, ele sabia que se tratava de um período de grande provação, de uma grande dificuldade, tá? E aí Jesus acaba escolhendo os 12 apóstolos. E vamos dar uma reparada, porque assim, entre os 12 você tem Simão, que é chamado Pedro. Pedro significa rocha ou pedra, e Jesus o chama assim. Você tem Mateus, que é o cobrador de impostos, também chamado de Levi. Você tem Tiago. Tiago ali é o irmão de João, né? O filho de Zebedeu. Não vamos confundir com Tiago. Eita, quase que eu ia falar. Enfim, com Tiago, o meio-irmão de Jesus. Assim também como Judas. Judas, filho de Tiago ali, ele não é Judas, meio-irmão de Jesus, que escreveu a carta de Judas, que vai estar lá no Novo Testamento, nas cartas, né, do Novo Testamento. Esse Judas aí que escreveu a carta, é um dos meio-irmãos de Jesus. Então, e aí você tem Simão Zelote, né? Vamos reter um pouquinho essa informação. O Zelote aí dá a entender que é um apelido de um grupo, os chamados Zelotes. Os Zelotes foi um grupo de rebeldes, né, de revolucionários judeus contra o governo romano. Tá? E um desses foi chamado para ser apóstolo de Jesus. Olha só o saco de gato que era os 12 apóstolos. Era gente de tudo quanto era de bagagem. Toda bagagem possível estava ali. Entendeu? Cobrador de impostos, pescador, ex-revolucionário. Você tá entendendo? Então, é muito interessante isso, justamente porque remete ao que eu falei no começo do vídeo. O chamado de Jesus, o convite que Jesus faz para segui-lo, ele é para todos, sem distinção, sem levar em consideração o teu contexto, a tua história. Ao contrário, Deus vai usar, ele vai aproveitar e ele vai restaurar tudo o que você fez antes de encontrá-lo a serviço do reino dele, para o seu bem e para a glória do nome dele. Tá? Mas, de novo, eu insisto. Uma vez que você diz sim a esse siga-me, aí você vai começar a segui-lo, a caminhar com ele. E aí ele vai te ensinar como é segui-lo. E isso tem condição? Sim. E aí, antes da gente ir para o Antigo Testamento, só para encerrar o começo dos ensinamentos de Jesus, no que dá a entender que no Evangelho de Lucas é correspondente ao que está no Evangelho de Mateus, como o Sermão do Monte, Jesus está começando a ensinar aqui agora. É importante a gente prestar atenção em dois grupos que estavam ali. Você tem os seguidores de Jesus, muitos seguidores de Jesus, e havia uma multidão. Está escrito no comecinho, ali da parte antes de Jesus começar a ensinar. Esses dois grupos estavam ali e Jesus tem uma abordagem diferente para cada um deles. Veja que as multidões estavam buscando Jesus para curar, para serem curadas, para ver os milagres, para serem tocadas por Jesus, para terem a cura dos enfermos. Os que eram atormentados por demônios, Jesus tocava, repreendia e essas pessoas ficavam libertas. Então, Jesus curava, Jesus se compadecia dessas multidões. Para os seus seguidores também. Mas veja que para os seguidores de Jesus, está lá no versículo dizendo que depois ele começou a ensinar aos seus discípulos. As multidões continuavam ali, mas o ensino de Jesus era destinado a quem estava seguindo a ele. E isso mais lá para frente, o próprio Jesus vai abordar de uma maneira explícita, quando ele percebe que as multidões estavam ali só para serem curadas. Elas estavam buscando mais peixe, mais pão, mais alimento, né, no caso, e mais cura física e cura espiritual. Mas elas não estavam tão interessadas assim em segui-lo, em aprender o caminho. E quando Jesus confronta essas multidões, não coincidentemente, né, elas se dispersam.
ao ponto de ficar um grupo muito mais seleto de discípulos e os 12. E Jesus, mais lá na frente, depois que isso acontece, ele vai perguntar para eles e vai falar: vocês também não foram embora? E ao que Pedro, né, Simão Pedro, vai dizer: para onde mais nós iríamos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Essa é a chave. E aqui está, né, novamente, um novo confronto, um novo desafio para o meu coração e para o seu. Por que você está querendo seguir Jesus? Por que você está seguindo Jesus? Você está seguindo só buscando cura, só buscando alimento, só buscando sustento, só buscando o suprimento das tuas necessidades materiais ou espirituais, que tem seu mérito sim, não pense que eu estou falando que não é para você pedir a Jesus para que ele provenha, para que ele te sustente, para que ele te cure. Ele vai fazer tudo isso, se não já está fazendo, mas você só está buscando ele para isso? Ou você está realmente disposto ou disposta a ter tudo isso que Deus pode fazer por você, mas você quer mais, você quer os ensinamentos de Jesus, você quer aprender dele, você quer andar com ele. Se essa é a sua resposta, você não está nas multidões, você é um discípulo, é uma discípula. E para você, Jesus começa a ensinar agora, ou a nos ensinar mais uma vez, porque a gente vai sempre precisar dessa renovação, dessa atualização, né? Dos ensinamentos de Jesus, porque eles nos acompanham a vida toda. Para nós que somos discípulos, Jesus está começando a dizer a natureza invertida do seu reino. Repara que ele diz aqui: felizes são vocês que são pobres, felizes são vocês que choram, felizes são vocês que estão injustiçados. E aí você para pensar assim: uai, como assim feliz? Se essa pessoa está numa situação tão ruim. Mas no reino invertido de Deus, essas pessoas são o alvo, são a prioridade da benesse do Senhor. A essas pessoas Deus se dirige de uma maneira diferente, não com favoritismo, porque Deus não tem favoritismo, mas ele faz o sol nascer tanto para gente boa quanto para gente ruim, e ele faz a chuva cair tanto na cabeça de gente boa quanto na vida de gente ruim. Mas para essas pessoas que são pobres não só materialmente, mas sim espiritualmente, a chave aqui que fica é: se você depende de Deus, você, no reino dele, é um bem-aventurado. Você vai ser alvo de bênçãos, da justiça de Deus a seu favor, da vingança, vamos dizer assim. Deus, ele mesmo disse: a mim cabe a vingança, não se vinguem. Significa que Deus é nosso justificador. Ele vai te justificar a teu favor. Por quê? Porque você está dependendo dele. É isso que quer dizer essa parte de quem é feliz nos ensinamentos de Jesus, dos bem-aventurados, como a gente vai encontrar no Evangelho de Mateus. Quer dizer a mesma coisa. E o contrário também vale para aqueles que confiam em si, para aqueles que estão confiando nas suas posses, para aqueles que não dependem de Deus, para aqueles que estão muito confortáveis com o que tem nessa vida, com quem elas são nessa vida. Para essas pessoas, Jesus diz que elas são tristes. Ele vira: ai de vocês, já se compadecendo do que vai acontecer com essas pessoas. Por quê? Porque na mente delas, no coração delas, elas não estão dependendo de Deus para nada. Aí agora, no Antigo Testamento, nós vamos para Gênesis 3 e 4, e a gente vai ter agora um contato mais completo, mais detalhado, do pecado, da introdução, né, da nossa rebelião, da rebelião da humanidade, aqui representada pelos nossos pais, Adão e Eva, e o que isso fez conosco, né? A rebelião do homem e da mulher, ela é muito mais, o pecado ele é muito mais do que, novamente, fazer ou não fazer, do que as nossas ações. Ele é muito mais sério, é muito mais grave, muito embora as nossas ações estejam envolvidas no pecado. Mas a nossa rebelião, ela despedaçou, ela quebrou com a nossa unidade entre a humanidade e a terra, entre o homem e a mulher, e entre nós e Deus.
O pecado acabou com a unidade perfeita que nós tínhamos na nossa criação. E assim, vai ser desconfortável a gente falar sobre o pecado. O pecado hoje em dia é um tabu, né? Não dá mais para usar essa palavra assim socialmente porque, enfim, é ofensivo e tal. E também não dá para falar sobre o nosso inimigo, porque nós temos um inimigo, né? Aqui apresentado como a serpente, e mais lá para frente em Apocalipse a gente vai ver que essa serpente ela é conhecida por Satanás, o grande inimigo do povo de Deus. Inimigo de Deus e inimigo do povo de Deus. Então é um tabu, mas não é aqui. A gente vai falar sobre isso agora. E é necessário falar sobre isso, porque só existe uma maneira da humanidade, das pessoas, de nós, de você e de mim, de nós termos conhecimento, acesso à preciosidade, à real importância da luz do Evangelho sobre as nossas vidas. E para a gente conhecer a real dimensão da luz do Evangelho, a gente tem que se dar conta da nossa própria escuridão. E é isso que o pecado é. É disso que ele se trata. E assim, é importante a gente lembrar que isso tudo teve uma coparticipação nossa, é verdade, foi uma escolha da humanidade se rebelar contra Deus. Mas a gente tem um inimigo, tá? E ele é muito real. Se você não acredita no diabo, você já está vulnerável a ele. Ele existe. Ele é um ser espiritual muito real. E ele não aparece mitologicamente de rabo, de chifre, com tridente, vestido de vermelho para ninguém. Muito pelo contrário. Todas as vezes que ele se pronuncia, né, aos arredores, toda vez que ele quer te atacar ou me atacar, ele aparece belíssimo, inclusive. E ele é astuto. A Bíblia coloca na criação como ele sendo o mais astuto dos seres criados por Deus. Não era para ele se rebelar, mas ele escolheu se rebelar contra Deus. E uma vez que ele é um ser espiritual, a rebelião dele é eterna. E a humilhação, graças a Deus por isso, aleluia, a humilhação, a derrota dele também é eterna. Glória a Deus por isso. Mas ele é um ser muito astuto. E aqui a gente precisa entender como foi que o pecado foi introduzido por ele, apresentado por ele e recebido, comprado por nós, porque ele tem vários métodos. O diabo, o inimigo, ele tem vários métodos para tentar nos enganar, porque a intenção dele continua sendo a mesma coisa, desde sempre. Tá dando certo? Por que ele ia mudar, né? Desde a criação do mundo, Jesus apresenta o diabo, ele apresenta Satanás como o pai da mentira. Então, significa que ele é um enganador. A enganação, a mentira, é a sua principal arma. E Jesus depois nos explica que a intenção do inimigo são três. É matar, roubar e destruir. Mas você não vê o diabo andando por aí pela rua com um cutelo, uma machadinha, esfaqueando as pessoas pelas costas. Então como é que ele mata? Ele mente para você e para mim. E aí quando a gente acredita na mentira dele, quando a gente dialoga com ele, ele vai lá e ele te escraviza. E aí ele te destrói. Ele te rouba. Ele rouba a tua atenção de Deus e ele vai continuar, ele quer te continuar te pondo cativo, te escravizando até que ele te destrua. É assim que ele age. É assim que ele age. E com Eva não foi diferente. Aí agora vamos lançar um olhar mais analítico, com mais detalhe, vamos dissecar essa tentação para a gente entender como é que o inimigo ele age, como é que funciona a tentação do inimigo em Adão e Eva, para a gente poder ficar mais atento como é que o inimigo age nas nossas vidas, tá? Primeiro repara que o homem e a mulher, eles estavam vulneráveis. A palavra de Deus diz que o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha, porque eles não tinham consciência da sua vulnerabilidade. Mas Satanás tinha. E aí ele se aproxima do homem e da mulher, porque muito provavelmente Adão já tinha consciência da astúcia da serpente. E ele deixa a esposa dele
vulnerável. Ele deixa ela desguarnecida, desprotegida. Por isso que ele vai lá, a serpente vai lá e ataca primeiro, tenta primeiro a Eva. Por que eu consigo presumir isso? Porque Adão nomeou todos os animais. Dá para se presumir que ele já tinha consciência dessa astúcia da serpente. Mas enfim, a serpente se aproxima de Eva e o enganador, o inimigo, ele começa distorcendo a palavra de Deus para fazer você duvidar da bondade de Deus. Veja que Satanás vira para a mulher e fala assim: olha, é verdade que Deus falou que vocês não podiam comer de nenhuma das frutas das árvores do jardim? Deus não disse isso. Ele disse que Adão e Eva podiam comer à vontade até. À vontade de todos os frutos de todas as árvores. Vocês só não podiam comer de uma só. Uma só. Então Satanás ele pega a palavra de Deus porque ele conhece a palavra de Deus. Mais lá para frente, quando Satanás tenta Jesus no deserto, ele vai fazer a mesma coisa. Quando ele percebe que Jesus rebate a tentação de Satanás com a palavra de Deus, Satanás tenta usar a própria palavra para distorcê-la, para tentar o Senhor. Então, Satanás, o inimigo, conhece a palavra de Deus, ele só não a adora, ele só não a venera. Ele não teme a palavra de Deus, mas ele a conhece. E aí, uma vez que ele distorce a palavra de Deus para fazer Eva duvidar da bondade de Deus, ela vai lá e ela compra, ela dialoga. E isso é importante para você e para mim. Preste atenção. Não dialogue com Satanás. Não dialogue com o inimigo. Repreenda-o, mas não converse com ele. Porque se você for tentar rebater, se você for entrar na lógica do inimigo, ele vai te ganhar. E ele vai te roubar. Eva dialogou com a serpente. Ela começou a conversar. Não, Deus não disse que a gente podia comer, que a gente não podia comer das árvores do jardim. Ele falou que a gente podia comer. E repara que ela já começa o feitiço, vamos dizer assim, a ilusão de Satanás, a enganação já começa a fazer efeito. Porque Eva menospreza a bondade de Deus. Deus disse que vocês podiam comer à vontade de todas as frutas. Eva somente diz, a gente pode comer. A gente pode comer das frutas, só não pode comer de uma só, porque senão Deus diz que com certeza a gente vai morrer. E aí vem a segunda tática. Satanás distorce a palavra de Deus, e assim que você dialoga com ele, ele vai lá e ele contradiz, ele se opõe, ele te apresenta o completo oposto da palavra de Deus. Veja que Deus disse literalmente, se vocês comerem o fruto da árvore do bem e do mal, vocês com certeza morrerão. A serpente diz, claro que vocês não morrerão. Com certeza vocês não morrerão. E aí, racionalizando na mentira do inimigo, Eva começou a desejar o fruto. E aí ela foi lá, pegou e comeu. E deu ao marido dela. O que fica aqui, a síntese, não é só a gente entender como o nosso inimigo funciona. Não bem, essa não é a única tática dele, tá? Mas é a principal. É uma das principais. É assim que ele mais tenta as pessoas. A mim e a você. É através dessa enganação. Por isso que eu reafirmo, não dialogue com o inimigo. Aprenda como ele funciona, aprenda como ele age, porque ele é o seu inimigo. Se você não acredita, eu já digo para vocês, eu repito, se você não acredita no diabo, em demônios, no inferno, você já tá começando perdendo, você já está vulnerável. Porque é isso que ele quer que você não acredite mesmo não, que ele existe. Agora, se você vira e tem consciência de que a sua alma tem um inimigo muito real, espiritual, que não mudou a tática dele, e mais, que é astuto, porque ele passa... Eu tô com 30 anos, para fazer 31. Daqui a alguns dias, eu tô gravando isso em fevereiro. Então, já em fevereiro, nos últimos 30 para fazer 31 anos, o meu inimigo tem me estudado para me ver onde é que eu fico mais vulnerável. Para ele tentar fazer exatamente isso. Tentar matar, roubar e destruir. É assim comigo, é assim com você também. Então, partindo desse princípio, com isso, com essa explicação em mente, a gente fica mais vigilante. Para não dialogar com ele, mas para aprender com Jesus. Como é que a gente contra-ataca? A gente contra-ataca resistindo a ele na força de Deus. Repreendendo.
atacando com a escritura, com a palavra, mas crendo na palavra. Mais lá para frente a gente vai ver, mas isso aqui já começa hoje já. Então veja, Eva, ela tomou para si o direito de distinguir o que era certo e o que era errado, ao invés de deixar isso para Deus, e ela cobiçou a sabedoria divina. E aí ela foi lá e mudou o plano, mudou o curso. Isso é pecado. E aí você rouba o lugar de Deus na tua vida, nas tuas decisões, no teu coração, e isso introduz a rebelião, a desobediência. Com relação a Adão, eu tenho os meus comentários mais particulares. Eu não vou entrar muito em pormenores nisso, porque senão esse vídeo vai ficar tão longo quanto o primeiro. Acho que já vai ficar, mas enfim, eu não quero que fique tão longo quanto. Mas, muito embora eu não esteja preocupado aqui com o tempo, se você está realmente interessado nesse estudo bíblico, eu espero que você continue com isso aqui e continue comigo. Porque estudar é isso, é você ter tempo para mergulhar nas coisas. Então, e eu estou gostando muito, eu espero que você também. Mas eu não vou me alongar muito no papel de Adão nessa queda, mas eu vou dizer que ele não foi homem ali, tá? Hoje em dia se discute muito sobre o que é ser homem. Eu, por razões óbvias, não conheço o que é ser mulher. Mas eu levo muito a sério o que é ser homem, porque masculinidade hoje em dia é um conceito que está muito sobre ataque. Hoje em dia nós não poderíamos estar mais enganados sobre o que é ser homem, sendo que a essência da masculinidade é tão somente imitar o homem, Cristo Jesus. Isso é ser homem. E eu levo isso muito a sério. Adão ali, ele deu uma vacilada monumental, de deixar a mulher dele desguarnecida. E depois da queda, então, quando eles percebem o erro, você vê que ali na linguagem literária de Gênesis foi colocado que, ao ouvir Deus passeando pelo jardim, o homem e a mulher se esconderam e sentiram medo. Isso significa, não é bem, até talvez tenha sido literalmente, eu não sei, eu não estava lá para saber, mas se não foi literalmente Deus passeando pelo jardim, Adão e Eva sentiram a presença de Deus depois de pecar. E eles tiveram medo. Eles tiveram medo da presença do Santo dos Santos e se esconderam, por causa da vergonha. E ao que Deus imediatamente vira e fala, onde você está? Chamando Adão. E não é uma pergunta assim, não é que Deus não realmente soubesse onde Adão estava ou não. Por trás dessa pergunta, o significado é, por que você está se escondendo? E aí Adão responde, eu tive medo. Senti a tua presença e vi que estava nu e me escondi. E aí Deus já vira e fala, por quem te falou que você estava nu? Por acaso você me desobedeceu? E aí, novamente, ó a bola fora. Adão ele não se responsabiliza. Isso já é o efeito do pecado. Ele não se responsabiliza pelos atos dele. Ele culpa a esposa. Ele transfere a responsabilidade. Ele é covarde. É isso que ele faz. Ele vira e fala, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi ela que me deu o fruto. E eu comi. E aí Deus vira para a mulher e fala, por que você fez isso? Todas as vezes que eu leio essa frase, eu imagino a entonação de um coração quebrantado, Deus falando assim, por que você fez isso? E aí Eva, também intimidada, também envergonhada pelo seu pecado e na presença de um Deus que é santo dos santos, santo, 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 ela vira e fala, foi a serpente que me enganou e me ofereceu o fruto. Mas vejam vocês que uma das coisas que meu pastor já falou várias vezes no púlpito da igreja, e é verdade para ele e a minha visão também, a Bíblia ela é um grande retrato, um grande registro histórico de um retrato de duas partes em um relacionamento. Mostra claramente a humanidade, como é a humanidade, e mostra claramente Deus, como Deus é. E se nós somos irremediavelmente corruptos por causa do pecado, irremediavelmente, não literalmente, porque Deus redime os nossos pecados e Ele nos faz nova criatura, mas se a nossa inclinação natural é para sermos quebrados, Deus, Ele é inquebrável. Ele é quem Ele é. E porque Ele é misericórdia, ali em Gênesis, quando Ele vira para a serpente, Ele já começa, Ele anuncia o plano de salvação.
Quando ele diz para a serpente, pelo que você fez, você vai viver rastejando, você vai comer do pó da terra, a linguagem simbólica aí, de alguém que rasteja pelo chão, é uma posição de derrota, de humilhação. Deus já sentencia o inimigo à derrota ali, em Gênesis. E quando ele fala da eterna inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, repara que Deus está falando do descendente da mulher, não é da descendência dos descendentes, não é no plural, é no singular. Aí, vários teólogos já apontam que já é a primeira profecia mencionando Cristo, o descendente da mulher. Porque assim como a serpente vai morder o calcanhar do homem, do descendente da mulher, da semente de Abraão e da semente definitiva de Eva, do ápice da semente de Eva, que é o homem Cristo Jesus, a serpente vai mordê-lo, isso é, a cruz. O Messias tem que morrer, tinha que morrer. Ele tinha que sangrar, ele tinha que passar pelo momento da morte e da dor. E depois a gente vai ver que o salário do pecado é a morte. E Deus, Jesus, muito embora ele não tenha nunca pecado, ele foi feito por Deus Pai como pecado, como oferta pelo pecado, como se fosse pecador, para cobrir os nossos pecados. Por isso Jesus morre no nosso lugar. A cruz no Calvário era para você e para mim. E Cristo toma no nosso lugar. A morte de Cristo cobriu a nossa. Isso é o que é a prefiguração da serpente mordendo o calcanhar do homem, do descendente de Eva. Mas Deus diz, o homem, o descendente dela, vai te esmagar a cabeça. Isso é sinal de vitória. Olha aí, a primeira profecia, a primeira prefiguração da cruz, da morte, da ressurreição vitoriosa, da ascensão aos céus do Messias, Jesus Cristo, está em Gênesis. Estava preparado para essa? Aí agora com relação à parte, ainda na profecia, ainda na sentença, porque Deus é justo. Hoje em dia se fala muito que Deus é amor. É verdade, ele é amor, mas ele não é só amor. Ele também é santo e ele também é justo, tá? E isso são 3 atributos muito importantes da gente sempre lembrar da característica de Deus, de quem Deus é, da natureza dele, porque nenhum desses 3 aspectos deixa de existir para ele ser quem ele é, tá? Deus é amor, e ele não abre mão de ser amor para ser santo. Santo é ser separado, separado de tudo. E porque ele é santo, ele abomina o pecado. E porque ele é justo, ele julga o pecado. E é isso que ele está fazendo aqui, em Gênesis. Ele diz que, enfim, os desejos da mulher agora vai ser voltado para o marido e o marido a dominará, né? Isso quer dizer que antes do casamento, a união entre o homem e a mulher, antes do pecado, ela era perfeita. Eram 2 que viraram um só. Agora, por causa do pecado, infelizmente, você deu entrada ao antagonismo, à competição, à contenda, entende? A briga, as disputas, ao desentendimento entre o homem e a mulher no casamento. Eu ainda não sou casado, é um dos desejos da minha vida, e eu tenho plena consciência que Deus já está me preparando atualmente, na fase da minha vida, ele já está me preparando para eu me casar. O meu casamento vai ter desafios. Se você aí do outro lado já é casado, você sabe muito bem que isso existe, né? Melhor até do que eu. Para de novo para centralizar Cristo no teu casamento, e eu já centralizo Cristo no meu preparo para o casamento, porque em Cristo essa relação entre o homem e a mulher ela é restaurada. Um homem e uma mulher, se você aí do outro lado você é homem, você sabe o que eu estou falando. A gente vai estar apontando para um caminho, certo? A mulher, pela natureza dela ser diferente que a nossa, essencialmente diferente que a nossa, ela vai apontar para esse outro caminho. Então, como 2 partes, como é que 2 partes que estão apontando para lados opostos conseguem se encontrar em uma união? Elas têm que ter um ponto em comum, certo? Esse ponto em comum é Cristo. É assim que ele restaura os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, desde o começo, tá? Desde o namoro. Cristo tem que ser o centro desse relacionamento, porque só assim ele mesmo vai se encarregar de restaurar essas 2 naturezas que são naturalmente opostas. E eu oro a Deus
que se você já é casado, casada, e se vocês estão passando por algum momento difícil no seu relacionamento, no seu casamento, que Deus restaure a união de vocês, porque o que Deus uniu, nenhum homem separa. E se vocês dois se tornaram um só, no sacramento do matrimônio, diante do altar de Deus, se comprometendo a ficar um com o outro. Eu, por exemplo, não acredito em divórcio, tá? Então, se você escolheu pertencer a uma mulher ou a um homem, é até que a morte os separe. O casamento não é um contrato. O casamento é um compromisso, é uma aliança. Eu oro a Deus que Ele restaure o compromisso, o relacionamento, o amor de vocês, tá? E eu encorajo vocês dois a trazerem de volta, trazerem melhor Cristo como o elo entre vocês dois. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E aí, para terminar, só no capítulo 3, tá? E aí, para terminar essa parte, 2 pontos. Se lembra que eu falei que Deus é justo, né? A justiça de Deus, ela é perfeita. E mais lá para frente, bem mais lá para frente, mas se você tiver a curiosidade, vai em Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas. Você vai ver que está colocado ali que de Deus não se brinca. Porque aquilo que o homem planta, ele colhe. Essa é a justiça de Deus, tá? A consequência dos nossos atos, ela é proporcional aos nossos atos. É isso que quer dizer. Veja que Deus vira para Adão e fala: porque você me desobedeceu e comeu daquilo que eu disse para você não comer, a consequência do seu pecado, ela vai se refletir diretamente em como você vai passar a obter alimentos. Deus amaldiçoa a terra, porque Adão comeu aquilo que Deus disse que não era para ele comer. E Adão vai passar a ter muito trabalho para ter o sustento da vida dele, para poder comer as coisas, para poder prover. Vai ser com o suor da testa dele. Olha que legal. Não o pecado, né? Mas como a gente entende, como é possível da gente entender melhor a justiça de Deus, certo? E finalmente você tem a expulsão do homem e da mulher do Éden. E se lembra aquilo que eu falei no primeiro vídeo, que na minha visão, o mundo todo era o Éden, porque o mundo todo gozava dessa unidade, desse prazer íntimo, né? dessa amizade, dessa intimidade com a presença de Deus, harmonicamente. Isso foi tirado de nós, e aí você tem a queda do mundo. E é o que faz, por exemplo, Deus expulsá-los, né, da presença do jardim a um mundo hostil, a um mundo que foi quebrado pelo pecado. Mas olha a misericórdia de Deus quando ele vira e fala: Deus preparou, Deus costurou roupas para o homem e para a mulher. Olha a misericórdia de Deus aí falando. Isso é bom para a gente ter em mente, para a gente restaurar na nossa consciência o temor de Deus. Tá certo? Porque olha quantos pecados Adão e Eva precisaram cometer para terem inimidade com Deus. Um só. E aí aí eu te pergunto assim, quantos pecados você já cometeu hoje? Entende? Então, cuidado com a imagem que você cria e que eu crio, isso é para você e para mim, que a gente cria na nossa mente de quem Deus é, porque ele não é inofensivo, ele não é só paz e amor, ele também é santo, ele também é justo e ele tem ira, tá? E a ira dele é contra o pecado e contra o pecador. E aí resulta na expulsão, certo? E você tem querubins guardando, né, a entrada para o Éden. Querubins são uma casta de seres angelicais que são depois descritos na Bíblia e eles são responsáveis por guardar o acesso à presença divina. Eles são assustadores, diga-se de passagem. Eu nunca vi um querubim, nem quero, inclusive, enquanto eu viver aqui, porque eles são literalmente assustadores, mas eles guardam a presença divina. Não é qualquer casta angelical. Em Isaías, depois a gente vai ver que o Senhor ele se senta sobre querubins. Quer dizer isso, eles guardam a presença divina. E, enfim, e graças a esse pecado de Adão e de Eva, nós perdemos a união e a harmonia original que nós tínhamos com Deus. Mas graças a Deus, Cristo restaura isso. E quando ele voltar, ele vai restaurar na plenitude, criando novos céus e nova terra.
Tá, e aí agora para terminar de cobrir o capítulo 4 de Gênesis, né, a gente tem o começo da descendência de Adão e Eva com Caim e Abel. E o primeiro assassinato, né, o primeiro fratricídio da história da humanidade. E sem entrar muito em pormenores, a gente tem aqui a questão das duas ofertas, né, de Caim e de Abel, que foi o que começou o ponto decisivo, né, da decisão de Caim de matar Abel. E eu quero já deixar claro aqui que não teve nada de errado com a oferta de Caim, tá? Das ofertas de cereais. O problema aqui é a postura de coração. Caim ofereceu uma oferta simbólica, enquanto que Abel ofereceu a melhor parte. Assim, Deus não requer uma oferta simbólica da gente. Ele quer ter acesso, ele quer ser a sua prioridade. Ele quer ter acesso à primeira parte, à melhor parte. Porque a adoração a Deus, ela é um privilégio, ela é um privilégio custoso. Ela tem que te custar alguma coisa. Para você realmente abrir mão de alguma coisa e dar essa coisa, entregar essa coisa para Deus. É o que Abel fez. Caim entregou como se fosse as sobras, era o excesso. Entende? Essa foi a diferença entre Caim e Abel. Por isso que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não. É uma postura de coração. E isso, novamente, como é que isso traduz para a gente nos dias de hoje? Se você está mais concentrado em ter as obras pelas obras, se você paga o dízimo, se você quer a 10ª porção das coisas e tal, do seu salário, a gente costuma priorizar muito dinheiro, mas o dízimo não se trata só de dinheiro, tá? Se você se você faz essas coisas, mas a tua postura de coração, se isso não te custa no seu coração, eu sinto te informar, é desconfortável falar isso, mas você precisa rever. Deus não quer que você pare de ofertar as coisas para Ele, não. Mas Ele quer que você oferte de coração. Isso tem que te custar, tem que ser a sua prioridade. É como mais para frente a gente vai ver Jesus falando da oferta da viúva, quando ele estava no templo. As pessoas ofertavam para o templo, para a manutenção do templo, o dinheiro de sobra, as ofertas de sobra, o que elas tinham de excesso. A viúva deu tudo o que ela tinha. É isso que Deus quer, de você e de mim. Tudo que nós temos. Deus não está interessado em ter 99,9% da gente. Ele quer a gente 100%. Tem que te custar. E aí eu volto para aquilo que eu comecei a falar no vídeo. Negar a si mesmo é custoso. O preço de custar a si mesmo é um preço alto. E é daí onde, inclusive, resulta parte de carregar a sua cruz de cada dia. Porque vai ter um peso, vai ter uma dor, vai ter um sofrimento da tua abdicação, de você negar a si mesmo. Mas aí você vai estar seguindo a Cristo. E você vai estar dando tudo o que você tem para Ele. E não é só o dinheiro, o dízimo, ofertar a Deus não é só o dinheiro, você oferta o dinheiro, sim, mas você oferta o seu tempo, você oferta a sua atenção, você oferta o teu amor, você oferta a si, você oferta os seus desejos. Quer coisa mais custosa que isso? Você virar para Deus com sinceridade de coração e falar: Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Esse sonho é muito querido para mim, mas se não for o teu sonho, eu abro mão dele. Cara, isso é custoso demais. Por experiência própria na minha vida, eu sei disso. É custoso, é sofrido fazer isso. Mas é o que Deus quer. Ele quer 100% da gente. E aí, de novo, porque Caim não entendeu isso acaba gerando a inveja. E repara que Deus diz para Caim que o pecado está à porta e você deve resistir a ele, ou então ele vai dominá-lo e vai destruir você. Veja que não tem um terreno neutro aí. Ou Caim resiste ao pecado, ou o pecado o destrói. E isso não é só para Caim. Não foi só para Caim. Isso é para você e para mim também. Infelizmente, Caim não resistiu ao pecado. E o pecado tomou conta dele ao ponto dele matar o próprio irmão. E aí, quando Deus pergunta para ele o que você fez, é mais uma expressão de horror do que realmente perguntar para ele por uma explicação.
E veja que a situação fica cada vez mais evasiva, o pecado ele vai só se adensando, ele vai ficando pior. Assim como o pai e a mãe de Caim ficaram evasivos ali, deram uma driblada nas perguntas de Deus, Caim faz a mesma coisa, depois de matar o irmão. Você reparou? Ele faz a mesma coisa. E aí, você tem a condenação de Caim pelo seu pecado, mas você tem, logo em seguida, de novo, os atributos de Deus coexistindo perfeitamente. Deus é misericordioso com Caim, mesmo depois da condenação do seu pecado. Eu vou punir 7 vezes mais quem matar você. É a misericórdia de Deus. Mas o pecado vai só se adensando. Vai só se adensando. Lameque consegue ser pior que Caim, porque você veja que você já tem o afloramento do pecado, certo? As pessoas dando nomes, seus próprios nomes às cidades, ou seja, isso é vanglória, isso é ego. E aí você tem Lameque se casando com 2 mulheres, o nascimento da poligamia aí, que é pecado, porque Deus não deu a Adão, Eva e sei lá, Eva e Ava, tô brincando aqui, ele deu uma mulher só. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, não às suas mulheres, e 2 se tornarão um só. Não é 3 se tornarão um só, 4 se tornarão um só, é só 2. Por isso que adultério é pecado também, tá? É você atender à luxúria. Luxúria não é só para sexo, tá? Luxúria quer dizer desejo descontrolado, desejo fora de controle. Você pode ter luxúria sobre várias coisas, mas a luxúria sexual, infelizmente, hoje em dia, até prevalece mais. Porque nós vivemos em um mundo obcecado pelo sexo, obcecado pela nudez, obcecado pelo prazer sexual. Isso é luxúria. Lameque sentiu isso e casou-se com 2 mulheres. E ainda tem a arrogância de Lameque dizendo assim, olha, se quem matar Caim vai ser 7 vezes punido por Deus, a mim quem me matar, depois dele ter matado, inclusive. Ele vira e fala, quem me matar vai ser punido 77 vezes. Isso significa que Lameque, ele está dizendo que ele não está prestando contas a ninguém, nem mesmo a Deus. Porque não foi Deus quem disse para ele, eu punirei 77 vezes quem tentar te matar. É Lameque que está atribuindo para si essa posição. Mas, por outro lado, a gente também tem o plano de salvação acontecendo pelas escolhas e tal, com Enoque. Enoque é um dos 2 casos, tá, registrados na Bíblia de uma pessoa que viveu em comunhão com Deus e foi assunta aos céus. Enoque não conheceu a morte, ele foi arrebatado para junto de Deus. Só tem 2 pessoas na Bíblia, tá? Eu sei que existe a teologia católica, eu não estou desrespeitando isso. A minha família vem de um contexto católico. Eu mesmo já fui bem ativo na Igreja Católica antes de me converter. Tá? E eu não estou falando com desrespeito, que eu sei que existe a doutrina teológica da Assunção da Virgem Maria aos céus, mas eu não estou entrando em nenhuma polêmica aqui, tá? Nenhuma diferença teológica doutrinária. Eu só estou me atendo ao que está na Bíblia. Na Bíblia está escrito que só 2 pessoas foram assuntas ao céu, tá? Que é Enoque, o primeiro deles, e o segundo é Elias. Então Enoque é um caso de alguém que não conheceu a morte porque foi assunto aos céus, porque ele viveu, repara a diferença, ele viveu em comunhão com Deus, na presença de Deus. E eu oro para que nós passemos a viver cada vez mais como Enoque, em comunhão com Deus. Amém? Amém. E aí agora, para terminar, a gente vai olhar o Salmo 2 e como é impactante, né? Como é impactante. Eu só consigo ler esse salmo e entender e enxergar a nossa sociedade, o nosso mundo atual, que não é diferente do mundo antigo, tá? Eu tomei a liberdade até de tirar a Bíblia daqui, da mesa, e pegar ela em mãos, para a gente ver, olha só. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Parece familiar? Os reis da terra se preparam para a batalha.
os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido. Isso, gente, para mim é um retrato do mundo atual. De novo, eu falo que não é diferente do mundo que a gente já está cansado de ler na história com H maiúsculo, mas é o nosso tempo. Basta ver os noticiários, liga aí a tua televisão, passa o teu feed de notícias em qualquer jornal minimamente confiável que você vai ver guerras acontecendo na Europa, no Oriente Médio, um bando de tragédia, assassinatos, calamidades, aborto e outras coisas acontecendo. Cara, isso é um levante contra o que está escrito aqui, contra o Senhor e contra seu ungido. Deus é o Deus da vida, Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus da união, Ele é o Deus da amizade. E, no entanto, a gente vive em um mundo em que a gente tem vários governantes, várias nações que fazem o completo oposto. Parece cada vez pior, né? Pois é, isso está retratado no Salmo, tá? Então, não é para nos surpreender. É para nos entristecer, sim, é para nos chocar, mas não é para dizer, oh meu Deus, por que isso está acontecendo? Não, tá previsto pela palavra de Deus, tá? Então, e veja só o que ele fala, vamos quebrar estas correntes, vamos nos libertar da escravidão. Para esse tipo de gente, para esses governantes, para esses líderes, o governo de Cristo, a soberania de Cristo, é como se fosse escravidão. Então eles conspiram para serem livres. Livres para quê? Para fazerem os desejos do seu próprio coração. Para eles próprios serem o seu próprio Deus. Tá? No entanto, a soberania de Deus está retratada aqui, porque diz que aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba desse povo. Aleluia por isso. Significa que esses homens todos, a impenitência da humanidade, jamais poderá contra a soberania do Deus vivo, do Deus Altíssimo, do Deus que governa nos céus. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. De novo, Deus não é inofensivo. E uma das coisas que mais me levou, quando ele mais me convenceu a fazer esse canal aqui, esse projeto, é o fato de que Deus não me pede para defendê-lo. Ele sabe muito bem se defender sozinho. Deus não precisa que eu o defenda. Ele quer, no entanto, que eu o testemunhe, que eu o testifique. E é isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Da melhor maneira que eu consigo, eu posso. Sobre a orientação do Espírito Santo. Para a glória dele. Mas veja, ele não precisa que eu o defenda. Na ira dele, ele mesmo aterroriza quem fica contra ele. E ainda vem, o rei proclama o decreto do Senhor. Isso para mim é claramente uma alusão ao próprio Cristo, tá? Ao Messias, o rei. Porque o Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu o gerei. Mais para frente a gente vai ver que no batismo de Jesus, a voz do Pai que emana dos céus, ela diz exatamente isso, você é meu filho, hoje eu o gerei. Isso é uma alusão ao Cristo para mim. E veja, basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Cara, Jesus Cristo, ele é soberano. Eu não preciso falar aqui, você precisa aceitar Jesus como o rei da sua vida. Não, ele já é o rei. Quer você queira, quer não. Você não vai destituir Deus, Jesus Cristo, da sua majestade, aceitando ou não a ele como Senhor da sua vida. Mas isso vai fazer toda a diferença para você. Eternamente para você. É por isso que eu comecei esse vídeo, inclusive, fazendo a minha retratação, porque teologia ruim mata e morte eterna. Cuidado com o que você escuta lá fora. Eu não estou falando que eu sou o Senhor da verdade, não. Eu já falei isso primeiro, antes, eu vou repetir sempre. Mas eu estou me atendo a isto aqui, a este livro sagrado. Tá? E ele diz que o Senhor é Deus. Não importa o que a gente faça. E aí, enfim, ainda tem um chamado ao arrependimento, que é bem claramente, ele fala assim, olha, sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Então, vamos respeitar a Deus, dele não se brinca, eu já falei isso mais cedo no vídeo. E sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire. O Filho é Cristo, tá?
e vocês não sejam destruídos de repente, porque ninguém sabe quando ele vai voltar. Mas ele está voltando, ele vai voltar. E o destino daqueles que não estão esperando, alertas, vigilantes, como servos bons e fiéis, aqueles que estão esperando como impenitentes o dia do Senhor, para esse povo só resta a ira de Deus, que vai se acender num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Eu não tenho palavras para te dizer o quanto é importante aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida para você. Eu não estou fingindo. Eu realmente não estou fingindo. Isso aqui não é dramatúrgico. Eu mesmo sou um péssimo ator. Mas é verdade, é um peso enorme, cara. Eu não consigo pôr em palavras para fazer você entender o quanto é importante, o quanto é fundamental. É só disso que você precisa. De Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Mestre, como seu Salvador. Para você se refugiar nele, ao invés de você encarar a ira dele quando ele voltar. Porque você não vai conseguir suportar essa ira. Se refugia nele. Confessa os teus pecados para ele. Reconhece o peso, a escuridão do pecado na tua vida. E se deixa alcançar a glória da luz do Evangelho, a glória de Deus na luz do Evangelho na tua vida. Deixa Deus entrar. Abre a porta do teu coração agora, porque ele está batendo a porta. É por isso que você está aqui. E deixa ele entrar, para ele ser seu Salvador. Para você se refugiar nele e você vai ser feliz demais. Deus não depende de você para ser Senhor da sua vida, Senhor do universo, soberano. Mas se você aceita ele dessa forma, se você se submete a ele dessa forma, a soberania dele não vai ser só a ira dele. Eu já falei isso no primeiro vídeo. Eu vou insistir. O inferno só é o inferno. O destino dos impenitentes só é eternamente pavoroso porque a ira de Deus é a única coisa reservada para essas pessoas. E eu não quero que você seja uma delas. Então eu oro. Eu oro muito a Deus. Ora comigo. Eu oro muito a Deus. Para que nesse momento Ele te convença. Ele nos convença da real necessidade que nós temos dEle. Para que nós tenhamos coragem de ter humildade de coração, abertura de coração. Para confessarmos, para irmos diante dEle, cientes da nossa própria escuridão e confessarmos os nossos pecados para Ele. E deixarmos que a glória da luz do Evangelho brilhe sobre a nossa escuridão e nos transforme, para que nós sejamos cada vez mais dele. Só assim nós seremos melhores, só assim nós seremos transformados, só assim, quando ele voltar, nós teremos como destino a felicidade e o refúgio eterno, nele e na sua amizade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vai estar o link vai estar na descrição desse vídeo a próxima leitura, tá? De domingo que vem. E a gente se vê lá. Que Deus te abençoe. Forte abraço.